vamos explicar o que é a geopolítica. Geopolítica é uma ciência que está associada muito à geografia, mas também está associada à história, à economia, à política e por aí vai, que vai trabalhar as relações de poder entre os países do mundo. Então, existe um equilíbrio de forças, e esse equilíbrio de forças vai variar de período para período, formando as ordens mundiais, que a gente já vai falar daqui a pouquinho. E esse equilíbrio de forças é o que a gente vai chamar de geopolítica, ou seja, é como vão estar arquitetadas e organizadas as relações globais entre os países, belezinha? Sei que qualquer coisa deixa aí nos comentários a pergunta. E aí, a gente vai entender aqui a geopolítica como uma ciência que vai entrar por vários campos, entre eles, como eu falei, o econômico, o político, o cultural. Então, a geopolítica, principalmente a partir da globalização, ela vai apresentar uma característica cada vez mais de mundo polarizado, de mundo globalizado. Então, por exemplo, no ponto de vista econômico, ela vai estudar as relações entre as empresas transnacionais e multinacionais com os países, as relações econômicas entre os países, como que os países estabelecem laços econômicos, a criação de blocos e por aí vai. No campo político, essas relações que estão associadas a apoios internacionais, a próprias organizações internacionais como a ONU, que vão reger o jogo político ao redor do mundo. E do ponto de vista cultural, muito associado à aldeia global, que a gente falou no vídeo anterior, onde você passa a ter um certo grau de homogeneização e também o peso das atividades culturais e das relações culturais nas relações entre os países. Um bom exemplo é a dinâmica do soft power coreano, né, sul-coreano, onde eles vão se apresentar ao mundo através da sua indústria cultural, que passa a receber fortes investimentos estatais e passa a ser vista não só com o papel de cultura, mas também com o papel econômico, já que eles vão vender a cultura para o mundo todo, e o papel político, já que ele estabelece laços de aproximação a partir do momento que ele propaga a sua cultura e divulga a sua cultura. Bom, a geopolítica ela vai estar alicerçada nas chamadas ordens mundiais. O que é uma ordem mundial? A ordem mundial é um contexto histórico. Então, como o mundo está organizado em relação ao equilíbrio de forças entre os países em determinado período da história. E aí a gente passa por várias ordens mundiais. Por exemplo, a ordem do mercantilismo. Na ordem do mercantilismo, o equilíbrio de forças é assim. Quem tem frotas comerciais e frotas militares se sobrepõe aos países que não têm. Então, explica, por exemplo, o colonialismo africano, o colonialismo asiático, o colonialismo americano. Por quê? Porque os países europeus eram os detentores das frotas comerciais e frotas militares e com isso ampliavam o seu poder sobre as outras regiões do mundo. Depois vem a Revolução Industrial, que muda a ordem mundial. Então não é mais o país que mais tem frotas navais que vai se destacar aqui como sendo o país hegemônico. E sim aqueles países que apresentam atividade industrial e que conseguem ampliar as suas áreas de influência. Isso explica o neocolonialismo africano. Por quê? Porque a partir do momento que a Europa faz sua Revolução Industrial e precisa de novas fontes de matéria-prima, novos mercados consumidores, eles vão partilhar a África entre eles, certo? Dentro daquilo que a gente chama de ordem da Revolução Industrial. Depois da ordem da Revolução Industrial, a gente vai ter os conflitos mundiais e a partir do segundo conflito mundial, da Segunda Grande Guerra, a gente entra naquele cenário de Guerra Fria. E a Guerra Fria é uma ordem mundial chamada de Ordem Mundial da Guerra Fria ou Ordem Bipolar. Por quê? Porque surgem agora dois polos de poder que vão disputar entre si a hegemonia global, a chamada Guerra Fria, né? Então, os soviéticos e os americanos, que vão disputar economicamente, politicamente e culturalmente a hegemonia global. Até que, em 1991, com o fim da União Soviética, a gente tem o derradeiro fim da ordem bipolar e o início de uma nova ordem, que se propunha ser uma ordem unipolar, com os Estados Unidos dominando o restante do mundo, de novo, economicamente, politicamente, culturalmente, mas que assume, a partir da globalização, um caráter multipolar, com o surgimento de polos regionais, não tão fortes quanto os polos de influência dos países centrais, mas com capacidade de influenciar localmente. Então, o Brasil despontando aí como liderança do Mercosul, por exemplo, é um exemplo dessa ordem multipolar. Surgimento da Alemanha como potência econômica, do Japão como potência econômica, da China como potência econômica, formando essa chamada ordem mundial, nova ordem mundial ou ordem multipolar.